Olá, meu irmão e amigo ouvinte da Palavra de Deus no programa O Viver é Cristo. Mais uma vez estamos dando início a esse programa e que a palavra possa atingir o seu coração ao ouvir a voz do Senhor. Fica conosco 30 minutos, onde de fato o desejo de Deus é falar com você. E quem vai trazer a palavra de Deus nesse momento sou eu mesmo vou ser o preletor Gilberto de Oliveira, e eu gostaria, para que pudesse ser mais fácil para você entender, passar o título da mensagem: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Que o Senhor possa de fato falar ao seu coração e que você, ao término dessa mensagem, de fato você possa ter a sua vida transformada, tá bom? Fica conosco. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz, a paz, e mudou-me, eu bem sei, completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Agora é honrá-lo, proclamar o que ele fez pra me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama. Me se ama.
Olá, amigo ouvinte da Palavra de Deus. Vamos trazer uma palavra que de fato possa impactar a sua vida nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus de fato fale ao seu coração. Como eu tinha dito outrora, o título da mensagem é Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus, no início, criou todas as coisas. Criou todas as coisas e Ele fez algo especial e colocou aqui nesta terra, nesse lugar em que nós vivemos. E o que de mais importante Ele criou e colocou aqui? Foi o homem. O homem. E diz a palavra de Deus ali, no 6º dia da criação, no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse foi a criação mais importante de Deus. Foi o homem que está descrito aqui nessa passagem. Um homem que foi feito à imagem e à sua semelhança. Olha que coisa extraordinária na vida do homem e da mulher. Deus criou algo de grande importância e colocou aqui nessa terra. Vemos que Deus deu tanta importância para a criação do homem, que o homem foi o único ser que Ele criou que foi feito à sua imagem e à sua semelhança. E além disso, Deus disse que para esse homem que foi feito à sua imagem e semelhança, ele teria domínio sobre todas as coisas que outrora Ele tinha criado. Então era algo maravilhoso que Deus se agradou e que Ele criou e colocou aqui para tomar conta de tudo quanto Ele tinha criado. Veja que privilégio o homem tinha na parte da criação de Deus. E isso faz com que nós possamos pensar que o homem de fato tinha uma comunhão profunda com Deus. Podia estar na presença de Deus a hora que quisesse. Porque Deus deu o privilégio do homem ser feito à sua imagem e à sua semelhança. E quando nós falamos que ele foi feito dessa forma, significa que o homem era perfeito. O homem era um ser perfeito. Não que todas as outras coisas não eram perfeitas. Também foram perfeitas, mas o homem foi algo extraordinário, que Deus colocou o seu DNA na vida do homem. E nós vemos aqui então que o homem tinha com certeza privilégios, e o maior privilégio era estar na presença de Deus todos os dias, porque diz a palavra de Deus que na viração do dia, Deus estava ali para conversar com o homem. E quando nós olhamos para essa verdade, por que motivo Deus criou o homem então e fê-lo à sua imagem e à sua semelhança? Quando nós vamos lá para o livro do profeta Isaías, capítulo 43 e o versículo 7, sabe o que diz a palavra de Deus? Diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e que formei e fiz. Veja só, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e eu que formei e que fiz. Veja só, isso aqui está se referindo lá ao homem, à criação. Tudo foi ele que fez. E aquele que chama pelo meu nome, quem que era o único que poderia chamar Deus pelo seu nome? Era o homem.
Era o homem que ele tinha criado a sua imagem, a sua semelhança. E o homem, está descrito aqui nesse livro do profeta Isaías, que o homem foi feito para a sua glória. O homem foi feito para estar na presença de Deus, adorando-o, tendo o privilégio de estar eternamente na presença de Deus. Eu quero que você possa refletir isso na sua vida. O homem, enquanto ele não desobedeceu, não pecou, enquanto o pecado não entrou no mundo pela desobediência do homem, o homem então era um ser perfeito, que poderia cuidar de todas as coisas que Deus tinha criado e que tinha sido criado para a glória de Deus, para estar na presença de Deus, assim como os anjos estão hoje na presença de Deus. Mas quando chegamos aqui ao capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8 até o versículo 7, nós vemos que aconteceu algo horroroso na vida do homem, da mulher. Eles desobedeceram a ordem que Deus tinha dado a eles, deram ouvidos a Satanás, que se incorporou numa serpente e que enganou Eva, mas ela se iludiu. E tanto ela quanto Adão comeram do fruto que não deveriam comer, desobedecendo a voz do Senhor. Comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz no versículo 8 aqui, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, lá no jardim do Éden, um lugar maravilhoso, no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Veja só, antes eles tinham o privilégio de estar face a face com o Senhor na viração do dia. Agora, sabiam que tinham errado e desobedecido a Deus, porque os seus olhos tinham sido abertos. E agora, então, eles tentam se esconder de Deus. Mas de Deus ninguém pode se esconder. Ele é onisciente, Ele é onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. E Ele tem poder para fazer as coisas que Ele quiser fazer, principalmente sobre a vida do homem. E aqui na viração do dia, o homem tinha o privilégio de estar na presença de Deus. E Deus apareceu a eles na viração do dia. Mas agora eles estavam se escondendo de Deus, porque o pecado traz vergonha. O erro traz vergonha. A desobediência traz vergonha, o não cumprimento de uma ordem traz vergonha ao homem, ao ser humano. E aqui trouxe um prejuízo espiritual incalculável. A partir do momento que o homem errou e pecou, não dando mais valor da maneira como ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós vemos aqui então que agora o homem já não está mais com o desejo de estar na presença de Deus, mas ele se esconde por causa do erro, por causa do pecado. E o pecado trouxe separação entre Deus e o homem. O pecado trouxe um prejuízo espiritual incalculável, o qual todo aquele que tem esse pecado em si e não crê na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, continua condenado, assim como naqueles dias Adão e Eva foram condenados. E diz a palavra de Deus em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por causa da desobediência de Adão, todos pecaram, o pecado passou na vida de todo ser humano, na minha vida e na sua vida. E a única coisa que vai fazer a diferença hoje é se você aceitar a palavra de Deus, se você abrir o seu coração para que o Espírito de Deus fale a você, esclareça a você qualquer dúvida.
e que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia e que é o único mediador entre Deus e o homem. Somente assim você pode receber o perdão dos seus pecados, reconhecendo que é pecador e que necessita de salvação somente por meio de Jesus Cristo. O homem aqui perdeu o privilégio de estar na presença de Deus. Caiu sobre si a condenação por causa do pecado. E o resultado aqui no versículo 23 de Gênesis 3, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, fora da sua presença, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem perdeu o privilégio, foi expulso da presença do Senhor. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu ordem para que ele cuidasse de tudo que ele tinha criado, colocou ele no jardim do Éden, um lugar perfeito, maravilhoso. E esse pecado não só trouxe prejuízo, tanto na vida do ser humano, como toda a criação de Deus, tudo que Ele criou que está sobre essa terra. Tudo perece, mas o homem perde o direito da vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui nesse momento, trazendo essa verdade, essa palavra ao seu coração. E quando nós olhamos para essa verdade, nós vemos então que a condenação agora está sobre o homem. Mas lembre, o homem foi feito para a glória de Deus. E como que é o título da nossa mensagem? Deus não desistiu de você. E agora eu quero mostrar para você que de fato Deus não desistiu de você. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 3, agora no Novo Testamento, Romanos capítulo 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui é uma demonstração de que Deus não desistiu de você. Por quê? Deus, se Ele quisesse, Ele viraria as costas para o planeta Terra, para tudo que há sobre o planeta Terra, principalmente sobre o homem, principalmente o homem. Ele poderia virar suas costas e falar: olha, me arrependi de ter criado aquele planeta, ter separado as águas da porção seca, ter criado os animais, os répteis, as aves, os frutos, as folhagens, as árvores e principalmente o homem. Mas aqui ele demonstra que ele não desistiu do ser humano. Aqui ele demonstra que ele olhou sim para baixo e viu que não tinha mais jeito, porque não tinha quem entendesse a sua vontade, não tinha nenhum justo que pudesse de fato fazer justiça, a justiça de Deus de fato ser consumada e que voltasse a dar direito ao homem de estar na presença de Deus. E quando nós olhamos para essa verdade que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, não há um justo sequer, significa que Deus nunca desistiu de mim e de você. E nós podemos comprovar isso no Evangelho de João, versículos muito citados que porventura você já tenha ouvido falar algumas vezes. João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e não enviou, Ele deu o seu Filho como forma de presente para cada um de nós, mesmo nós sendo pecadores. Ele deu o seu Filho unigênito
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui revela então e se conclui que mesmo ele vendo que não tinha nenhum justo, ele viu uma maneira para que o homem voltasse a glorificar o seu nome, para que o homem um dia, passando pela morte física, pudesse ter a vida eterna através do seu unigênito, do Senhor Jesus, aquele que ele deu para morrer na cruz em nosso lugar. E ele continua aqui, aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Versículo 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, porque o mundo já está julgado, já está condenado, nós já estamos condenados sem Cristo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Jesus Cristo. Quem nele crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja só. Deus fez o homem perfeito. Deus criou o homem para a sua glória, para estar na sua presença, para viver eternamente, não para morrer. Deus pôs o homem no jardim do Éden e ali ele deveria cuidar de tudo que Deus tinha criado. Que privilégio! Mas o homem desobedeceu. O homem pecou. O pecado passou a toda a raça humana. O pecado trouxe prejuízo para todo ser que respira em cima dessa terra, principalmente para o ser humano, para o homem, que se tornou pecador e que deliberadamente está longe da presença do Senhor. Mas Deus, quando olhou para esse mundo, mostrou que Ele não desistiu de nós. E quando nós olhamos para aqui, para o Evangelho de João, nós vemos então que a sua vontade era nos resgatar. E o único que poderia nos libertar, o único que poderia nos transportar do reino das trevas, da condenação, para o reino da sua maravilhosa luz, que é o Senhor Jesus, era o seu Filho unigênito. A segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que Jesus veio ao mundo, morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, foi visto ressuscitado por muitos, por mais de 500, e hoje está à destra do Deus Pai, coroado de honras e de glória, intercedendo por todos nós. E é isso que Ele quer fazer na sua vida nesse momento. Ele quer trazer paz, alívio ao seu coração e esperança de uma vida eterna. Mas o único caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Se você não quer viver debaixo da escravidão de Satanás, debaixo da condenação, por causa da desobediência e do pecado que nós adquirimos, você tem que crer. Crer no amor de Jesus Cristo, crer na cruz do Senhor Jesus, naquela obra redentora, saber que Ele pagou a dívida de pecado que era contra nós. E hoje, se você aceitá-lo como seu único e verdadeiro Salvador, você vai realmente ter a certeza e a esperança de uma vida eterna. Esse é o recado de Deus à sua vida. Deus não desistiu de você, é por isso que você está tendo, talvez seja a última oportunidade de ouvir esse programa, a última oportunidade de ouvir essa palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada, onde está escrito tudo que é suficiente para conhecermos de Deus hoje e para conhecermos como nós podemos chegar na presença do Pai. E esse caminho é o Senhor Jesus que acabamos de apresentar. Reflita toda essa palavra no seu coração e que de fato você possa dobrar os seus joelhos, reconhecer que é pecador e que necessita de salvação. E creia que Jesus é o único que pode salvar você da perdição eterna. Que Deus o abençoe
e que de fato essas palavras possam fazer toda a diferença na sua vida para a honra e para a glória de Deus e para a salvação da sua alma, em nome de Jesus. Amém. A fé transporta montes, para Deus nada é impossível. Ele por ti trabalha, se confia. A fé transporta montes, para Deus nada é impossível. Traz a providência, faz milagre acontecer. Em Hebreus está escrito: é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. É a Bíblia que nos mostra: sem fé não se agrada a Deus. Mas se a fé nós temos, podemos tudo no Senhor. A fé transporta montes, para Deus nada é impossível. Ele por ti trabalha, se confia. A fé transporta montes, para Deus nada é impossível. Traz a providência, faz milagre acontecer. Faz acontecer. Meu caminho é Jesus Cristo. De repente alguém lhe tocou. Era uma mulher que há muito sofria. Ela tocou em suas vestes, virtude então saiu. Jesus disse: estás curada, a tua fé te salvou. A fé transporta montes, pra Deus nada é impossível. Ele por ti trabalha, se confia. A fé transporta montes, pra Deus nada é impossível. Traz a providência, faz milagre acontecer. Faz acontecer. A fé transporta montes, pra Deus nada é impossível. Ele por ti trabalha, se confia. A fé transporta montes, pra Deus nada é impossível. Traz a providência, faz milagre acontecer. Creia. A fé transporta montes, pra Deus nada é impossível. Ele por ti trabalha, se confia. A fé transporta montes, pra Deus nada é impossível. Traz a providência, faz milagre acontecer. Pra Deus nada é impossível. Ele por ti trabalha, traz a providência, ele faz milagre. A fé pode transportar os montes, a fé pode transportar os montes, a fé pode transportar os montes. Tenha fé. Olá, meu amigo, chegamos ao final de mais um programa O Viver é Cristo. E o recado de Deus para a sua vida foi deixado. Deus não desistiu de você e que você possa, de fato, meditar nessa grande verdade. Pois esse é o nosso objetivo, trazer a palavra de Deus e que, de fato, Deus possa transformar a sua vida. Gostaria de deixar também para você alguns recados. Tem um telefone aí na sua televisão que está aparecendo embaixo aqui. É o 999 1550 999, desculpe, 999 1050 e é o WhatsApp. Então, se você deseja passar um pedido de oração, se você tem dúvida com relação a essa mensagem e outras mensagens que porventura você já ouviu, que você possa passar um recado para nós. Temos irmãos consagrados que vão estar orando para você e tirando também as suas dúvidas.
Mas também nós temos em 2 igrejas locais da Casa de Oração aqui em Piracicaba, 2 igrejas locais, reuniões presenciais também, que você possa dar o privilégio de estar conosco nessas reuniões que você puder. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos aqui na área central, a rua Moraes Barros, 1220, a reunião de oração. Também temos aos domingos, na parte da manhã, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, onde você pode estudar a Palavra de Deus. E à noite, às 19h30, a pregação do Evangelho, a reunião de evangelização. Que você possa sentir o desejo de estar conosco aqui, a Rua Moraes Barros, 1220. Mas também temos outro trabalho ali no bairro de Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, 156. E também, lá às quintas-feiras, temos a reunião de oração com início às 20 horas. E no domingo, às 10h20, a Escola Bíblica Dominical. E também à noite, às 19h30, a reunião de evangelização. Venha estar junto conosco nessas reuniões, tanto na Rua Moraes Barros, quanto na Rua Inácio de Almeida Lara, ali em Santa Terezinha, para ouvir a voz do Senhor ali também junto conosco. E ali a gente vai estar orando por você, vai estar conhecendo você e com certeza Deus também vai falar ao seu coração. Também temos um estudo bíblico, Emaús, onde você estuda a Palavra de Deus, um trecho, e onde aparece 10 perguntas para você responder. E mesmo que você erre alguma pergunta, esse curso aí ele corrige na hora essa pergunta, e é muito importante, porque ele vai revelar que a Bíblia é 100% a palavra de Deus. E está aí na sua tela como você consegue acessar esse curso Emaús, tá certo? E também nós temos os programas gravados, tanto no Facebook quanto no YouTube. O programa O Viver é Cristo Oficial. O programa O Viver é Cristo Oficial. E você vai ver tanto essa mensagem que acabou de ouvir, quanto outras mensagens também. E que Deus de fato venha transformar a sua vida. Agora eu gostaria de terminar então, fazendo uma oração ao Senhor, pedindo que Deus de fato venha abençoar a sua vida, e agradecendo a Deus por esse momento que passamos juntos. Feche os seus olhos e vamos de fato falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, te damos graças por esse momento na Tua presença, por tudo quanto o Senhor tem feito nesses minutos que passamos juntos diante de Ti, diante dos nossos irmãos e amigos que estiveram ouvindo a Tua voz, vendo esse programa O Viver é Cristo. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, fazendo com que possamos sempre ter esse desejo, esse privilégio, Senhor Deus, de estar de fato prestando esse culto de adoração a Ti. Porque tudo que nós fazemos reverte para o Teu louvor, para a honra e glória do Teu santo nome. Mas também queremos, ó Senhor Deus, pedir a favor dessa pessoa que acabou de ouvir a Tua voz, este ensino da Tua palavra, que o Senhor de fato esteja esclarecendo ao seu coração, esteja tirando qualquer dúvida e que de fato ele venha entender o propósito da salvação que somente há através do Senhor Jesus Cristo, fazendo uma entrega totalmente ao Senhor Jesus da sua vida. Também queremos pedir ao Senhor Deus que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades, seja na área física, material, familiar e principalmente espiritual, e que em tudo eles possam ver, ó Senhor Deus, a Tua mão poderosa sobre as suas vidas, e isso de fato venha impactar todo o seu ser. Essa oração nós fazemos com o coração agradecidos e confiados que o Senhor vai responder às nossas orações, pois fazemos confiados no precioso e no santo nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.